Você ouve agora Na Estrada com Rádio Idefran. No 18º Congresso Estadual de Espiritismo, pergunta: cabe política partidária dentro da Casa Espírita? Alberto Almeida responde: processos de conflito que sempre estão em torno do momento existencial, de uma política humana que passa e que depois a gente vai vendo os candidatos se juntarem e as pessoas ficarem divididas, num movimento que não tem o menor sentido a gente trazer para a Casa Espírita, por conta de que ele fica a serviço sempre de dividir a Casa Espírita. Então, Kardec, no seu tempo, teve esse cuidado de poder fazer essa recomendação. Esse eu acho que é um ponto. E depois os espíritos se pronunciam da mesma forma. Agora, o espírita, diante disso, como espírita, ele deve ser livre para poder se expressar do ponto de vista pessoal. Naturalmente que as pessoas ficam olhando os líderes para saber para onde eles se inclinam. Isso eu digo que é ruim, na medida em que as pessoas abrem mão de criar a sua própria percepção, a sua própria consciência, para poder seguir alguém que ele entende como líder, ao invés de criar suas concepções próprias. Acho que, nesse ponto de vista, eu particularmente me reservo, não faço postagem, porque outro dia eu fiz uma postagem de uma cena que eu achei bonita. Eu fui criticado porque eu estava assinalando um candidato, e eu não fiz com aquela intenção. Mas as pessoas ficam de olho para querer saber qual é o candidato. Se bate com o candidato dela, ela reforça. Se bate contra, ela critica você. Você vê como é melindroso. Então eu sempre me retraio a qualquer manifestação política partidária para evitar esse tipo de consequências para a Casa Espírita. Agora, penso que o espírito deveria ampliar o seu nível de consciência para olhar a política partidária e poder fazer as suas escolhas pessoais. Porque eu vejo no movimento, nos espírita, não no movimento espírita, uma certa prevenção contra a política, como se ele não se envolvesse com ela, ele não fosse regido pelos políticos. Eu acabei de citar o Supremo Tribunal Federal, que emergiu de uma condição política, porque é atributo do presidente fazer as indicações e o Congresso chancelar. Então nós somos regidos pelos políticos. Então esse olhar de que a política é uma coisa do mal e eu não devo me envolver, ele é perverso, porque a gente se omite em fazer a nossa participação de uma forma lúcida como cidadão. E como cidadão que amplia o seu estado de consciência para eleger pessoas que possam fazer uma gestão política mais adequada em qualquer cargo eletivo. E, tampouco, criar a compreensão de que a política é uma coisa ruim, porque aí eu vejo, como vi no outro estado, companheiros sendo elegidos, combatendo o aborto, e não se elegendo porque os espíritas tinham prevenção contra os espíritas que se candidatam. Se é verdade que a gente não tem que fazer palanque, e não deve fazer palanque na tribuna espírita para divulgar esse ou aquele candidato, também é verdade que a gente não deve ter preconceito contra essa ou aquela pessoa que reencarnou, às vezes, com uma propensão política, que tem um compromisso com a sociedade no campo da política, é uma pessoa ideologicamente bem firmada, e os espíritas acham porque espírita não deve, por exemplo, chancelar, enquanto cidadania, votar naquela pessoa. Então eu vi com muita tristeza um companheiro que é um protagonista no Brasil da luta contra o aborto, foi perseguido nos partidos políticos onde ele participou porque ele era contra o aborto, e os espíritas se acomodarem e não conseguirem colocá-lo eleito em função desse preconceito. Então, eu acho que nós estamos amadurecendo politicamente. O espiritismo nós enquanto Casa Espírita falamos de política do sentido amplo da palavra, é o cuidado da cidade, da polis. E a USE dispôs de um livro que é excepcional, do nosso companheiro aqui de São Paulo, que escreveu Espiritismo Política, que faz uma abordagem bem lúcida dos aspectos gerais, tratando da política naquilo que é a vertente geral, numa conexão com a literatura espírita, desconectada de partido político, de ideologismo barato, de radicalismo, de fanatismo, que não cabem nem na Casa Espírita, né? Nem no Espírita, muito menos na Casa Espírita. Então, essa é a minha percepção. Acho que nós precisamos ampliar a consciência
visualizar os candidatos enquanto cidadãos, para podermos eleger melhor as pessoas, porque são elas que gerem o país, geram o município, geram o estado. E quanto mais eu me torno apolítico, mais eu tenho uma posição política infeliz, precária, inocente, mas prejudicial. Eu tenho que ter lucidez para saber quem são os políticos. E no ranking dos políticos, vários sites que mostram o ranking dos políticos, da idoneidade, da honestidade, da competência, daquilo que ele propôs, daquilo que ele cumpriu, e poder entender que nós não temos, de modo algum, que ficar alheios ao exercício da política nesse sentido macro, nem tampouco do sentido partidário dos candidatos que vão ser eleitos para a gestão governamentais, dos cargos eletivos, dos executivos, que perpassa o nosso país. Então, eu acho que a gente tem que ter informações. E a troca de mensagens no campo virtual, ela é saudável se nós fazemos com elegância, se nós fazemos com crítica. Eu acho que ela é saudável para podermos ir conhecendo as pessoas, trocando essas informações. E ela não é saudável quando eu me transformo num fanático deste daquele partido, deste daquele candidato, rompo com o familiar, rompo com o companheiro espírita, rompo com a casa espírita. Então, isso não é saudável, como não é saudável nenhum fanatismo religioso, fanatismo político, fanatismo científico, qualquer que seja o fanatismo, é uma postura radical, de extrema. E qualquer postura extrema está longe do equilíbrio. Acho que nós vamos amadurecer nesse sentido, e nós, como líderes espíritas, temos que ter o cuidado de resguardar o movimento dessas tentativas de infiltração da política partidária, que não deve ter chancela, fórum de manifestação dentro da Casa Espírita. Esse foi Na Estrada com Rádio Idefran, no 18º Congresso Estadual de Espiritismo.